Olá, meu nome é Franco e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu não encontrei esse conteúdo em sites brasileiros. Pesquisei artigos, pesquisei vídeos, mas só vi sites gringos. Esse vídeo é sobre o FizzBuzz. É um teste muito utilizado em entrevistas para avaliar a capacidade do candidato de programar e exercer o raciocínio lógico. Por que foi feito esse teste? Para evitar que você contrate alguém que prometa que consiga programar, né, ou que você, perante o currículo da pessoa, acredita que consiga. Por exemplo, alguém que passou toda a graduação estudando toda a teoria, mas que depois, na hora do vamos ver, não consegue aplicar a prática. Né, ou alguém que realmente prometeu que conseguia programar, mas na hora do vamos ver não consegue. E isso aqui é um teste bem simples para conseguir testar esse raciocínio lógico, a lógica de programação da pessoa. E ela vai também mostrar como a pessoa raciocina, né? Como que ela desenvolve o seu pensamento lógico. O que é o FizzBuzz? O FizzBuzz é uma brincadeira de criança, estrangeira, obviamente, em que mais de uma pessoa estão juntos. Você poderia até fazer sozinho, mas geralmente se joga com mais de uma pessoa. E elas alternadamente vão ficar contando de 1 em 1. Mas o truque é, no lugar de múltiplos de 3, você fala Fizz. E no lugar de múltiplos de 5, você fala Buzz. No lugar de múltiplos de ambos os números, 3 e 5, você fala FizzBuzz. Então, por exemplo, 1, 2, Fizz, porque 3 é múltiplo de 3. 4, Buzz, porque 5 é múltiplo de 5. Fizz, porque 6 é múltiplo de 3. 7, 8, Fizz, porque 9 é múltiplo de 3. Buzz, porque 10 é múltiplo de 5. 11, Fizz, porque 12 é múltiplo de 3. 13, 14, FizzBuzz, porque 15 é múltiplo de 3 e 5. E como nós aplicamos isso em código? Como uma pessoa normal pensaria? Bom, vamos pensar que vamos programar de 0 a 99. Tá? Então começaríamos com um laço, e começando em 0, enquanto i for menor que 100, incrementa. Perfeito? Bem tranquilo. O que uma pessoa normal pensaria? Ela testaria. Se o i é o resto, né, de 3 por 0, então Fizz. Se for múltiplo de 5, ela vai Buzz. Perfeito? E se for múltiplo de 3 e 5, FizzBuzz. E se não, opa, temos um problema. Porque nesse caso, o que acontece? Eu já comecei a programar. Se tem o resto de 3 é Fizz, se é resto de 5 é Buzz, se é de 3 e 5 é FizzBuzz. Mas eu ainda tenho que contar os outros números. E agora que eu já escrevi? Se você faz uma prova à caneta, vai ficar claro que você errou, que você começou a escrever antes de ter pensado direito. E se você faz a lápis, ainda assim vai parecer que você já apagou alguma coisa. Então isso quer dizer o quê? A pessoa começou a programar antes de começar a pensar na tarefa. Então vamos ter que consertar isso aqui. Então nós vamos ter que, em vez de só if, nós vamos ter que botar os else if. Então else if, else if, else. E aí no último caso, printa o número. Beleza? Vamos rodar então. Vamos salvar aqui o arquivo e vamos rodar. Bom, já temos um problema, né? Então você vê que não é perfeito. Começou dizendo Fizz, né? 0 não é necessariamente um múltiplo, né? Mas tudo bem, funciona. Vamos supor que sim, porque não está especificado. Fizz, 1, 2, Fizz, 4, Buzz,
FIS, 7, 8, FIS, BUS, 11, e aí vai. Chega no 15 e só fez FIS. Por que só fez FIS? Deveria ter dado FIS BUS, porque era 15, né? 15 é múltiplo de 3 e 5. Se a gente olhar para o código, a gente vai ver que o primeiro teste já deu verdadeiro, né? Ele pegou o resto de 3 e printou FIS. Logo deu errado, né? Porque ele teria que chegar aqui nessa linha ao invés dessa. Então a gente começou testando pelo lugar errado. A gente tem que testar esse caso aqui primeiro, né? Quando é múltiplo de 3 e 5. Então nós vamos ter que arrumar. Novamente, se você tivesse feito isso a lápis, ou a caneta, que é pior ainda, ficaria evidente que você começou a programar antes de ter pensado no problema. Então, else if, else if, else if. Else. E run. Agora tá certo. Agora tá certo. Fiz bus, 1, 2, fiz, 4, bus, fiz, 7, 8, fiz bus, ó, 15, fiz bus. Vamos ver outro, 44, 45 também. Tá certo agora. Agora tá certo. Então, basicamente, esse teste aí é bem simples, realmente. Inclusive, esse aqui não é a melhor lógica possível, tá? Isso aqui é algo ainda bem simples. Mas, com certeza, existem lógicas melhores. Mas, então, esse é só um exemplo de como um teste simples pode te dar informações sobre o candidato, né? Então, se você já sair programando, talvez você erre e tenha que corrigir a questão. E aí, se ficar óbvio, se você fizer a caneta, vai ficar óbvio que você teve que corrigir, né? Claro, isso se você perceber que fez errado. Então, é um exemplo bem legal, um teste bem interessante, bem manjado já, né? As pessoas às vezes já vão com ele decorado, né? Por isso algumas empresas não utilizam mais, mas aqui no Brasil ainda não é tão conhecido assim, né? Claro, ele é famoso, mas muitas pessoas ainda desconhecem. Então ainda é interessante dar uma olhada nesse exemplo sempre que você for fazer uma aplicação. Valeu!